Olá, boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa live, Professora Cidadã. Quero agradecer primeiramente a Deus, né? A minha família, meu esposo, as minhas filhas, a doutora Maria Luísa, né? Grande Maria Luísa Mascarenhas, e a todos os professores que estão aqui participando. E eu pedi muito a Deus sabedoria e discernimento para estar redigindo essa live, aonde eu estarei apresentando algumas propostas, né, de uma ação popular para adequações de emendas ao nosso município, na pasta da educação, tá? No nosso município de Cristalina, Goiás, para esse ano de 2024. Então, quero deixar claro, tá? Que simplesmente não é um ato político, não é um ato simplesmente de qualquer natureza. É uma cidadã, tá? Professora cidadã, que está buscando, através da sua cidadania, exercer os seus direitos de democracia e esclarecer a todos aquilo que simplesmente eu estou intencionada. Venho simplesmente demonstrar a vocês que a nossa pauta da reunião de hoje, né, tem a ver exatamente com algumas coisas que estão já acontecendo. Então, assim, a iniciativa popular é um importante instrumento de democracia participativa, onde todas as pessoas estarão participando. Ela permite que os cidadãos participem na elaboração de leis que regem o seu município, tá? Essa participação é essencial para que o Estado se aproxime da sociedade e para que as leis sejam mais representativas para interesse da população. Nesse momento, nós, enquanto cidadãos de Cristalina, professores, efetivos, contratos, pais, mães, avós, né, tios e tias, nós estamos aqui buscando o mesmo consenso, né, que é o melhor para a educação de Cristalina. E a partir daqui nós vemos, nós estamos buscando exatamente melhorias e propositalmente colocar emendas, tá? No caso específico do nosso município, eu falo Cristalina porque eu sou moradora de Cristalina. A lei orgânica, em seu artigo 45, estabelece regras para o exercício da iniciativa popular. É permitido a iniciativa popular dentro do nosso município, além de ser permitido, solicitado algumas regras. Essas regras é que simplesmente você não verse essa iniciativa popular referente ao pagamento, tá? Porque isso é por parte do executivo da prefeitura, mas, no entanto, nós, como cidadãos, nós podemos simplesmente solicitar emendas e até mesmo criação de novas leis para que isso seja readequado à nossa sociedade, à nossa comunidade. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é exatamente um videozinho, tá? Que fala que não é só o vereador que pode criar leis e que não é só também o prefeito que pode estar encaminhando a Casa de Leis exatamente alguma emenda, alguma probabilidade, tá, de projeto de lei. Somente um vereador pode criar leis? Mônica, não sou vereador, mas eu gostaria de criar um projeto de lei aqui no meu bairro. O que eu devo fazer? Meu nome é Mônica Lopes, atuo em Direito Eleitoral, Política e Direito Municipal e hoje nós vamos falar sobre os projetos de lei de iniciativa popular em âmbito municipal.
povo exerce a democracia de forma direta. Vejamos por quê. De acordo com a Constituição Federal, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes legais ou de forma direta. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a democracia brasileira se assenta em dois pilares, na representação e na participação direta. A representação ocorre quando escolhemos alguém que vai decidir de acordo com a vontade popular, com o interesse público. É o que acontece com o vereador. Ele é eleito para representar o interesse dos munícipes e, por isso, ele deve atuar, deve exercer as suas funções de modo a atender o interesse público. Já a participação direta ocorre quando o povo é convocado a decidir ou quando o povo decide diretamente sobre um determinado assunto. É o que acontece no plebiscito, no referendo e na iniciativa popular. E na iniciativa popular, admite-se que o povo apresente projetos de lei ao legislativo, desde que respeitado alguns requisitos. Nos projetos de lei de iniciativa popular no âmbito municipal, exige-se a assinatura de 5% dos eleitores do município. Ou seja, se eu quero criar um projeto de lei e eu não sou vereador, eu posso criar esse projeto de lei, mas eu preciso da assinatura de 5% dos eleitores do meu município. Lembrando que não é sobre qualquer matéria que pode ser criado um projeto de lei de iniciativa popular. Por quê? Porque o Legislativo Municipal, ele também tem algumas vedações para criar leis. E essas mesmas vedações são aplicadas aos projetos de iniciativa popular. Quais vedações são essas? São com relação a leis de competência exclusiva do prefeito, ou seja, para tratar de lei orçamentária, da estruturação, da criação, da organização da administração pública, do plano de carreira, da remuneração dos servidores, que é algo que a gente vê ocorrer de forma errônea, né? Muitos vereadores pedindo projeto de lei para aumentar a remuneração, e isso é competência do prefeito. O prefeito que tem que propor um projeto de lei para aumentar a remuneração do servidor. Então, fica aqui a ressalva. Cuidado na hora de criar um projeto de lei para ele não ser inconstitucional e tratar de matérias que não dizem respeito ao legislativo e, consequentemente, à iniciativa popular. Bem, partindo dessa premissa, eu venho aqui expor a vocês exatamente que as nossas ações serão voltadas não só apenas, para a produção, a projeto de lei de ação popular, não voltada para aquilo que nós não podemos. Nós vamos buscar um projeto de lei de ação popular dentro das nossas possibilidades. Então, por isso que nós vamos tratar hoje sobre o projeto de lei de ação popular, o projeto de ação popular e exatamente sobre a ação administrativa ou jurídica. São esses os dados que nós vamos tratar nessa live hoje, tá? Então, eu gostaria da atenção de todos vocês, porque aqui será exatamente um marco histórico para nós, professores do nosso município. Então, a primeira coisa, nós fizemos uma reunião na Câmara. Quem esteve presente, a reunião aconteceu no dia 12 de janeiro de 2022, aonde nós estávamos buscando ali por parte de apresentar ao Legislativo algumas irregularidades que nós havíamos notado na pasta da educação. Então, partindo daí, nós solicitamos ao Legislativo que fizesse exatamente as pesquisas e as investigações necessárias. Só que, simplesmente, nós não vamos parar por aí. Nós precisamos exatamente solicitar leis, regras e simplesmente investigações para que tudo aquilo que está dentro do legislativo, todos os nossos direitos venham a ser
respeitados, tá? Então, assim, lá na reunião que aconteceu na Câmara, que já foi disponibilizada via YouTube para vocês, nós estávamos falando sobre, tá? Que a comissão dos professores vem agindo desde 2021, tá? Muito antes. Então, assim, porque existem pessoas, né, que estão simplesmente tentando denegrir a imagem do grupo e falando que simplesmente agora que nós resolvemos buscar, porque é ano eleitoral. Não, não é devido a isso, porque nós já estávamos fazendo tratativas anteriores. Tem gente que está falando que eu estou contra sindicatos. Não estou contra sindicato nenhum, até porque precisa-se de um apoio em conjunto para com todos, porque o que nós estamos buscando é o bem dos professores e não simplesmente um bem individual, porque o que eu já ouvi? A Claudiana exerce um cargo político. Não, eu não exerço cargo político nenhum, eu sou efetiva, o meu esposo também é efetivo, nós não exercemos cargo político nenhum. Desde que eu cheguei aqui em Cristalina, tá? Eu não exerço cargo político nenhum. Porém, tá? Simplesmente, devido a algumas irregularidades, eu poderia ter cruzado os braços e ficado parada. Porque o meu processo, eu já dei entrada, já está correndo com um determinado advogado. Só que simplesmente, né, daqui a pouco o meu processo estaria corrigido. Mas e os outros professores? E a classe? E os meus alunos? E os pais dos meus alunos? Todos nós precisamos de um respaldo, todos nós precisamos de uma garantia de qualidade na nossa educação. Nós precisamos dos professores valorizados, tá? E aí nós simplesmente fizemos, né, solicitações de investigação, né? E vamos fazer também, de acordo com os nossos advogados, denúncia ao Ministério Público para investigação da aplicação dos recursos do Fundeb e do FME. E também nós solicitamos, né, e vamos ver o projeto aonde seja feita a readequação do projeto de lei de carreira dos professores, tá? Desculpe, eu estou um pouco nervosa. Do plano de carreira dos professores, ou seja, o Estatuto do Magistério, restabelecendo exatamente artigos que foram retirados do nosso plano de carreira e simplesmente solicitando que sejam feitas emendas, tá, no nosso estatuto, simplesmente para que o professor seja realmente valorizado e que haja realmente qualidade no nosso ensino, tá, das nossas crianças aqui em Cristalina. E sim, também nós estamos pedindo transparência com todos os gastos através da educação, porque existem projetos que entram do governo federal e existem também verbas que saem. Então, qualquer alteração, resolução, nós pedimos transparência, tá? E nós solicitamos também que não seja feita, não seja tomada nenhuma decisão sem que todo o conjunto dos professores fiquem sabendo através de uma audiência pública na Câmara de Vereadores. Então, assim, esses projetos nós vamos solicitar. Nós vamos começar exatamente com o projeto de ação popular, onde vocês acabaram de ver o vídeo, que é possível, sim, um grupo de pessoas, né, 5% dos eleitores de Cristalina, através de uma assinatura, simplesmente convoquem um projeto de lei de ação popular. Esse projeto de lei de ação popular, o que ele precisa? Ele precisa ter embasamento teórico e ele precisa estar exatamente de acordo com a legislação maior, que é a LDB, que é a Constituição Federal. Então, todas essas alterações, todos esses projetos de lei que nós estaremos solicitando na Câmara de Vereadores a partir da assinatura de cerca de 1.290 eleitores, aos quais nós estaremos fazendo a coleta dessas assinaturas essa semana no município, simplesmente para protocolar
para dar entrada na Câmara Municipal de Cristalina, para que seja aprovado esse projeto de lei. A partir do momento que esse projeto de lei for estudado pelos vereadores e simplesmente for aprovado, ele passa a se tornar lei dentro do nosso município. E é isso que nós, professores, queremos, tá? É exatamente isso que nós queremos. Nós queremos que se torne lei para que essa lei simplesmente seja cumprida, a lei dentro do município. Porque no momento a lei existe sim, mas existe a lei federal e que por muitas vezes não está sendo bem interpretada aqui dentro do nosso município. Partindo daí, nós vemos exatamente aquilo que foi retirado, tá, do Estatuto do Magistério lá no ano de 2019. E aí nós estamos pedindo a reposição desse artigo 60 e 61, que é exatamente uma medida liminar. Então, o que nós estamos querendo, em primeiro lugar, é recolocar novamente, tá, os artigos 60 e 61 do nosso Estatuto do Magistério, restabelecendo o artigo com algumas emendas, tá? Com algumas modificações. Por quê? Porque como já havia sido falado, né, que simplesmente nós temos que beneficiar o professor que já está em efetivo exercício, principalmente aquele professor que já está na sala de aula há muito tempo. Então, sendo a partir daí, nós estamos colocando, tá, algumas coisas. Simplesmente que a partir das atividades, dos cursos de curta duração, eles podem ser cumulativos até exatamente 30%, aonde deverá ser igual a superior a 1.080 horas. Vocês sabem que muitas vezes foi barrado, tá? Exatamente os processos de titularidade, porque foi falado que aquela titularidade não era aceita, porque não era uma portaria reconhecida pelo MEC. Só que nós sabemos sim que cada certificado, cada normativa tem uma portaria do MEC. Se você fez um curso, se está lá, você adentra na página do EMEC, você vê que aquele curso ele foi regularizado. Então, o porquê de não ter exatamente a sua titularidade reconhecida? Então, nós queremos exatamente colocar que se está aprovado pelo MEC, nós temos o direito, tá? Nós queremos também colocar como a concessão de titularidade ao professor que estiver em efetivo exercício, tá? Há pelo menos 5 anos no município. E para aquele simplesmente que já está tentando mestrado, aquele esteja trabalhando no município há pelo menos 10 anos. E para aquele que vai entrar com adicional de titularidade referente ao doutorado, que ele esteja trabalhando no município há pelo menos 15 anos. E simplesmente que essas pessoas possam dar entrada aos seus processos de titularidade no período de tempo, faltando pelo menos 5 anos para que ele possa aposentar, tá? Então, eu gostaria muito da aprovação de vocês, da assinatura de vocês no nosso projeto de lei, porque para que isso venha a se tornar lei, nós precisamos protocolar na Câmara de Vereadores, nós precisamos exatamente que seja votado pelos vereadores e nós estaremos lá no dia da votação exatamente solicitando que os nossos direitos venham a ser exatamente representados, que venham a ser aceitos, tá? Outra parte é exatamente solicitar, tá, algumas modificações. Modificações aonde? No nosso Estatuto do Magistério. Por quê? Porque, infelizmente, no nosso Estatuto está contemplando apenas os efetivos
E os contratos? Os contratos não têm direito? Tem direito sim, porque eles estão trabalhando tão quanto os professores efetivos. Então, o que nós queremos fazer também? Nós estamos solicitando que o Legislativo, através desse projeto de leis de ação popular, estabeleça um artigo com a seguinte emenda na lei municipal, tá? Que é a lei que rege o nosso estatuto do magistério, simplesmente vigorando o seguinte texto: reajuste do piso salarial do magistério anualmente para todos os professores, contratados e efetivos, tá? Simplesmente nós estamos querendo também colocar que seja promovida a transparência com todos os gastos, não é só com o gasto do Fundeb, é com todos os gastos, tá? Referentes à educação, incluídos pelo governo federal, pelo governo estadual, que as verbas que entram e saem no nosso município, tá? Isso é todo discriminado, tá? Exatamente, vamos pagar o professor. Quais são os professores que estão inclusos nessa folha de pagamento? Foi feita uma obra. Então, da onde que surgiu o valor? Qual foi o valor aplicado na obra? É isso que nós precisamos. Nós precisamos da transparência discriminatória de todos os valores que são gastos com a educação no portal da transparência, e não só de alguns. Isso nós estamos solicitando que seja estabelecido exatamente na emenda da lei municipal, tá? Do Estatuto do Magistério. E simplesmente nós solicitamos que tenha audiência pública para aprovação de qualquer alteração referente aos professores. Por quê? Porque existem muitas leis que nós ficamos cientes apenas depois da aprovação na Câmara. E aí não tem como os vereadores simplesmente adivinharem que aquilo iria prejudicar ou não o professor, que aquilo seria um retrocesso ou não a educação, a valorização da educação em Cristalina. Então, para isso, nós solicitamos que para qualquer alteração na lei do Estatuto do Magistério seja feita audiência pública. E simplesmente agora para falar da hora-atividade, tá? Nós estamos solicitando também que o Legislativo estabeleça um artigo, porque já está na lei federal, já está na LDB, e exatamente fala que, eu vou até fazer a leitura para vocês, a lei 11.738, de 16 de julho de 2008, na qual trata sobre a hora-atividade versa da seguinte forma, tá? Inciso 4º, na composição da jornada de trabalho, observa-se o limite máximo, 2/3 da carga horária para desempenho das atividades com interação com educandos. Só que, infelizmente, isso não está acontecendo, porque várias localidades estão interpretando da sua forma. Então, assim, muitos municípios estão colocando da forma como simplesmente está sendo interpretado. Só que quando você pega a tabela de 100%, você faz 1/3, uma parte de 100 é exatamente 33%, ou seja, 33% de hora o professor tem que fazer de hora-atividade. Só que aqui no nosso município está sendo 25% para o professor com hora-atividade. Então isso daí já está errado, ou seja, nós professores estamos trabalhando 7% a mais de hora sem exatamente, nós estamos ficando sobrecarregados. E aí o que acontece? Sem ter aquela disponibilização de hora para planejamento, para corrigir o caderno, para acompanhar o nosso aluno. Então aí começa aquela coisa, mas o professor trabalha em 3 turnos, manhã, tarde e noite. Esse professor está trabalhando os 3 turnos exatamente porque algumas adequações simplesmente não foram feitas na hora correta. E o professor não está sendo valorizado da forma correta. Então, ele realmente, porque ele precisa trabalhar manhã,
tarde e noite. Então, assim, por mais que o professor ele trabalhe por amor, ele trabalhe porque ele goste, né? Ele ele exerce a sua profissão com dignidade, mas ele também precisa pensar exatamente lá na sua residência, porque o professor ele também tem gastos, ele tem família para sustentar. Então, por muitas vezes, devido a isso, ele simplesmente precisa trabalhar de manhã, à tarde e à noite. Partindo daí, como nós estamos ficando 7% a mais de hora, né, com aluno, e sendo que esse tempo deveria ser voltado para hora atividade, para correção dos cadernos, para planejamento, para planejar provas, né, nós professores estamos em sala de aula com aluno, estamos ficando sobrecarregados, estamos trazendo para casa exatamente algo que nós poderíamos, né, fazer no ambiente escolar, ou até mesmo, né, disponibilização de um tempo para o professor fazer um curso. Por quê? Porque o professor ele pode se aprimorar, mas se for retirado das nossas titularidades, aonde que o professor vai ser motivado a exatamente a melhorar as suas possibilidades de aprendizado, a estar simplesmente se adequando às novas tecnologias, aprimorando os seus conhecimentos. Então, assim, de certa forma, nós estamos embargados com tudo isso, nós estamos estacionados, nós estamos pausados. Por quê? Porque a legislação está mudando, mas está mudando não a favor do professor, infelizmente. E com esse projeto de lei, nós vamos adequar tudo isso para construir um estatuto do magistério, né, com algumas emendas, porque o estatuto já existe, porém nós vamos colocar algumas emendas para que ele se torne um estatuto que realmente valorize o professor, que realmente valorize a qualidade da educação no nosso município. Partindo daí, simplesmente nós nos espelhamos naquilo que aconteceu em Anápolis. Por quê? Porque simplesmente o Estatuto de Anápolis, na parte descritiva do artigo 105, exatamente igual ao de Cristalina. O que diverge é exatamente a porcentagem, sendo que o de Anápolis, eles colocam o professor em efetiva regência, tá? 30%, já que em Cristalina, eles colocam o professor em efetiva regência, o percentual de 25%, tá? Ou seja, na sua jornada de trabalho de hora atividade. Então, esse 30% de jornada de hora atividade em Anápolis é diferente de Cristalina, tá? Então, assim, como o restante do título é igual, você pode fazer um comparativo depois, simplesmente o sindicato local de Anápolis buscou uma tratativa por via, primeiro administrativa, não conseguiu, então partiu para a via judicial. Partindo daí, foi aprovado exatamente no dia 14 de novembro de 2019, no município de Anápolis, exatamente uma tabela aonde o judiciário entendeu que a educação precisa ter qualidade, os professores precisam ser valorizados e eles dispuseram uma tabela aonde deve ser respeitada, aonde deve ser colocada em prática no município de Anápolis. Sendo que lá ainda era descrito da seguinte forma, que todo o tempo destinado à hora atividade do professor deveria ser cumprido obrigatoriamente na unidade escolar. Só que o juiz, ele subentendeu que o professor, ele tem direito a simplesmente se especializar. Ele tem o direito a fazer cursos fora da unidade escolar. Ele pode fazer uma pós-graduação, ele pode fazer um curso de capacitação em uma outra unidade, em um outro estado. Então, esse professor, ele precisa ter exatamente o momento também da hora atividade, a sua livre escolha. Por quê? Porque esse professor, ele consegue se organizar, assim como nós já conseguimos. Então, como é que ficou exatamente essa tabela? Deixa eu afastar aqui um pouquinho para que vocês possam ver o que acontece. A carga horária semanal, que foi já decidido pelo Judiciário de Anápolis, nós estamos simplesmente utilizando já dessa premissa para colocar como emenda aqui no nosso município, colocando o quê?
Ao professor que trabalha 20 horas, ao professor que trabalha 20 horas, 13 horas aula, lembrando que a hora-aula, de acordo com o Conselho Nacional de Educação Básica, no ano de 2012, o professor deve trabalhar hora-aula. Então, se o professor ele tem a carga horária semanal de 20 horas aula, ele vai ficar 13 horas aula em sala de aula com o aluno e 7 horas vai ser de hora atividade, mas 2 horas na unidade escolar e 5 horas a livre escolha do professor, para que ele possa se especializar, para que ele possa se organizar, porque às vezes na escola não tem internet, na escola não tem todo um aparato que esse professor precisa, de um computador individual, exatamente, de materiais de auxílio, às vezes, porque o professor, eu como professora, meu esposo trabalha comigo, ele recorta, principalmente quem costuma assistir o Diogo Almeida sabe que professora, pedagoga ou até mesmo de disciplinas específicas, coloca a família para trabalhar, para recortar um EVA, simplesmente para ajudar a montar algo diferenciado, um experimento, uma experiência. Por muitas vezes os nossos familiares estão ali nos apoiando, tá? Psicologicamente estão ali dando uma força pra gente. E aí, além das fontes bibliográficas que nós temos em casa, porque todo professor tem um aparato de livros, uma biblioteca na sua residência, sem falar que nós temos também as bibliotecas, né, virtuais. Então, voltando aqui, o juiz também entendeu que o professor que faz 30 horas aula, 20 horas aula tem que ser com aluno, exatamente 10 horas aula de atividade, 3 na unidade escolar e 7 a livre escolha. Professor de 40 horas aula faz 27 horas aula com aluno, 13 horas aula atividade, 4 na unidade escolar e 9 a livre escolha. E aí o que acontece? Simplesmente quando nós vamos levar isso para nossa realidade, o que está acontecendo? O professor que simplesmente faz 30 horas, ele está ficando exatamente 23 horas com o aluno. E aí o que acontece? Ele está ficando, ou seja, 3 horas a mais. Só que ele ainda tem que voltar para a hora atividade na unidade escolar. E aí o professor retorna. O professor que faz 40 horas no nosso município, ele tem a jornada ampliada. E aí, com essa jornada ampliada, ele fica realmente às 27 horas com o aluno e ele faz o contraturno. Nesse contraturno, é exatamente as 4 horas aula que ele utiliza para a hora atividade dentro da unidade escolar. Agora, às 9 horas aula de livre escolha, ele está realmente fazendo em casa, né? Ou ele está se aprimorando. Mas e os outros professores, o de 30 e o de 20 horas? Eles estão seguindo realmente a legislação, a 11.738? Não, infelizmente não. Então é por isso que nós estamos solicitando que esse projeto de lei simplesmente venha como uma emenda ao nosso Estatuto do Magistério, ao nosso Estatuto já vigente desde 2003. Porém, como já foi falado, podem se fazer adequações, podem se fazer emendas, tá? Então, outra coisa também que nós gostaríamos de salientar e de colocar também aqui como emenda é exatamente para que todos os professores do município venham a fazer 40 horas aula, porque até então a legislação municipal só prevaleceu simplesmente isso até os professores que eram concursados até o ano de 2015. Então, aquele professor que era do ano de 2015, ele poderia continuar com as 40 horas, independente do concurso ou não. Agora, os novos concursados, eles estão trabalhando 30 horas, né? Simplesmente trabalhando 23, recebendo por 30, trabalhando, fazendo hora atividade, trabalhando a mais. Então, assim, foi solicitado por muitos professores, simplesmente, que seja solicitado, através desse projeto de lei, tá? A jornada ampliada. Jornada ampliada.
tá? Não é jornada diversificada. Essa jornada ampliada é o quê? Nós estamos tentando melhorar a educação no nosso município. Então, vamos adequar para que todos os professores venham a fazer 40 horas. Por quê? Porque aí todos os alunos entram no mesmo horário e todos os alunos saem no mesmo horário. Aí não vai ter o que se chocar e o que dizer exatamente. Ah, porque aquele professor está trabalhando menos, aquele professor está trabalhando mais. Não vai haver divergências quanto a isso. E aí, exatamente, os professores serão equiparados. E nós estaremos, além de colocar todos os professores do nosso município fazendo a jornada ampliada, todas as séries também estariam dentro dessa jornada ampliada. Ou seja, essa jornada ampliada, para quê? Para que esses alunos venham a aprender, né, a diversificar, a melhorar o seu aprendizado e para que esse professor também seja valorizado, para que esse professor também seja respeitado. A partir do momento em que todos os professores fizerem 40 horas, nós vamos equiparar o salário base para todos. A partir do momento que todos os professores fizerem 40 horas, todos os professores estarão fazendo 27 horas aula dentro da unidade escolar. Todos os professores estarão fazendo 4 horas aula, exatamente de hora atividade na unidade escolar, junto com o coordenador, num turno contrário, tá? E aí vai ficar as 9 horas restantes a livre escolha, tá? Lembrando que, volto a falar, isso já foi falado, já foi definido pelo legislativo e que pode ser feito, tá? É a livre escolha do docente. E aí eu venho também solicitar, vou correr um pouquinho, tá? Que outra emenda na lei municipal, que é exatamente reduzir o número de alunos do ciclo de alfabetização, primeiro e segundo ano. Por quê? Porque simplesmente os professores dessa forma não estão sendo valorizados, nem os nossos alunos estão tendo a qualidade na educação que deveriam. Por quê? Porque nós estamos percebendo que estão indo alunos para terceiro ano, simplesmente que não estão, tudo bem que nós não conseguimos equiparar os aprendizados de todo ao mesmo tempo e que cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo de aprendizado, mas chegar ao terceiro ou quarto ano sem conseguir ler e simplesmente interpretar as questões, acaba quando o aluno chega lá no 7º ano, ele se desmotiva e acontece a evasão escolar. Então vamos transformar isso para nossa escola, como já acontece em outras localidades, que é diminuir o número de estudantes no ciclo de alfabetização, mas para quê? Exatamente para que o professor ele possa dar uma atenção redobrada a esses alunos do primeiro e segundo ano. Porque o que acontece? Primeiro que o ciclo de alfabetização, ele é a base. Então é ali que o aluno aprende a ler e escrever. E a professora simplesmente pega na mão do aluno para ensinar a ler, para ensinar a escrever. A professora precisa corrigir caderno por caderno. Então uma turma com exatamente 25 alunos é muito mais penoso à professora e ela não vai conseguir dar assistência de qualidade a todos esses educandos ao mesmo tempo e simplesmente não vai conseguir dar uma atenção diferenciada e diversificada como deveria. Nós sabemos que cada aluno tem o seu período de aprendizado, mas se a professora simplesmente tem um número reduzido de alunos, ali ela vai conseguir fazer de forma pedagógica novas metodologias para que aquele aluninho que não entendeu ainda, para que ele venha atender. Agora deixa eu só verificar aqui. Diana Berco perguntando, mas nós que não estamos com o primeiro e segundo ano, completamos com outras aulas. Como ficaria? Diane, o que acontece? Na realidade, não precisaria
complementar com outras aulas. Você ficaria terceiro ano até o quinto como professora regente, não precisaria complementar com outras aulas, porque ali, devido à jornada ampliada, você já estaria fazendo as 40 horas. Então você não precisaria complementar, porque você observando essa complementação entra exatamente naquele 7% a mais. E quando você passa a fazer a jornada ampliada, simplesmente você já vai ficar aquele tempo um pouquinho a mais com o aluno, você fica às 27 horas aula em um só turno, e aí você retorna só para o contraturno com o seu coordenador, apenas para fazer o seu planejamento, para fazer a tratativa com o seu coordenador. E aí sim, todos os professores estariam sendo respeitados, todos os alunos teriam uma qualidade na educação, uma qualidade no aprendizado. Ah, mas vai aumentar 30 minutos todos os dias, né, na minha aula, né, durante a semana. Mas simplesmente quando nós fazemos exatamente dentro de um contexto, né, perguntas vários professores, o que seria melhor para vocês? Você fazer a jornada ampliada ou você simplesmente ter que pegar outras aulas que não são da sua disciplina específica para complementar, como geografia, história, arte, ensino religioso, educação física, inglês, porque é isso que está acontecendo, para complementar. E aí simplesmente o professor, além de ficar, né, com cerca de 7, 8 diários, que ele precisa fazer. Tudo bem que os diários, eles são online aqui no nosso município, mas já é um processo a mais, onde o professor ele precisa fazer o seu planejamento. São planejamentos a mais que esse professor precisa fazer, são alunos a mais que esse professor precisa dar atenção. Então, assim, nós estamos pensando exatamente em tudo isso, em beneficiar tanto o professor quanto os alunos. E quando eu falo beneficiar os professores e os alunos, nós estamos falando dos na educação infantil. Foi falado aqui, né, pela professora Cléo, que na educação infantil fica muito difícil, né, 25 alunos por professor, né, realmente fica muito difícil. Mas o que foi pautado, e eu me corrija se eu estiver errada, que na educação infantil, simplesmente os professores têm os monitores para estar exatamente ajudando a resolver, ou simplesmente para que o professor possa assessorar ou simplesmente indicar o que o monitor precisa ajudar, porque o monitor está ali justamente para ajudar o professor, mas quem é o responsável pela sala é o professor. O monitor ele está ali apenas para auxílio. E no caso do professor ter outro vínculo, que foi perguntado pela professora Janaína, no caso do professor ter outro vínculo, o STF e o judiciário, né, eles entenderam que o professor, ele pode ter outro vínculo. Tanto é que lá na Constituição e na LDB, quem pode ter 2 vínculos de concurso, ou até mesmo 3 ou mais, são aí a área da saúde, aí envolve médico, enfermeiro, dentista, tá? E exatamente os professores ou cientistas, tá? E policiais também. Então, essas pessoas podem ter mais de um vínculo. Só um minuto. E aí, o que acontece, né? No caso do outro vínculo, o professor, ele pode simplesmente adequar com o coordenador, o quê? Estipular com o coordenador um horário para que ele possa fazer exatamente a sua hora de atividade, porque ele vai ficar um turno na escola completo, ou manhã ou tarde, e simplesmente ele vai ter que ir em um outro momento, um único dia, durante 4 horas,
para fazer a hora atividade. E aí o que que acontece? Ele pode simplesmente verificar com o coordenador como será feita essa hora atividade, e nós podemos, inclusive, né, porque já foi solicitado, que um professor possa fazer a sua hora atividade, né, simplesmente coordenado por outro coordenador da instituição, que não seja aquele coordenador, né, como já acontece no estado, que não seja aquele coordenador que já o acompanha no turno que ele trabalha, mas já acontece no estado. Então pode ser solicitado isso também dentro da nossa emenda. Tá? E agora foi falado aqui também, né? E quanto à relação ao agrupamento de 4 anos que não tem monitores e que são 25 aluninhos pela sala. Simplesmente é complicado, porque eles são pequenos ainda e eles não entendem, simplesmente porque até no ano anterior eles estavam com monitores, eles ficavam o dia todo na escola, então é um período adaptativo. Então, assim, no momento que nós podemos solicitar é para que seja disponibilizado, né, uma monitora para o agrupamento de 4 anos. Tá? Mas isso aí nós podemos solicitar não aqui no projeto de lei, mas sim no outro projeto, que é o projeto de ação popular, tá? Que eu já vou mostrar para vocês. E aí o que que acontece? Vamos lá. Toda aqui nós temos as justificativas, tá? Porque tudo precisa ser embasado por lei, que é o piso nacional do professor, que está dentro, é um direito constitucional, né? Previsto na Constituição Federal, simplesmente que as aplicações do Fundeb, do FME, tá? Tem que estar de acordo com a conformidade da legislação, tem que ser transparente, e simplesmente que deve haver um plano de carreira para o professor, que o reajuste deve ser anual, que deve ter transparência, simplesmente que não pode haver, tá, pessoas que não estão lá dentro da educação, dentro exatamente da parte fiscalizadora, não pode ser da indicação da parte gestora, nem ser um braço direito do gestor, tá? Não pode ser o comissionado. Então, assim, nós vamos exatamente falar agora disso, sobre os 25 aluninhos do 4º ano, que nós vamos acrescentar a solicitação de um monitor no projeto de ação popular. E aí eu vou passar um videozinho para vocês, é um videozinho de 2 minutos, falando sobre esse projeto de ação popular, como é que ele pode ser solicitado. E é um vídeo da AGU, tá? Então, aqui para que vocês possam entender, rapidinho. O que é ação popular? A AGU explica. Como foi visto em edições anteriores do AGU Explica, a ação popular é um instrumento para o exercício da democracia direta pelos cidadãos brasileiros. Através desta ação, qualquer cidadão pode pedir a invalidação de atos praticados pelo poder público ou por entidades em que participe, que violem a moralidade administrativa, o meio ambiente, dentre outros. Além disso, é possível requerer a condenação por perdas e danos dos responsáveis pela lesão. Esse tipo de ação é considerada uma ação constitucional, uma vez que tem expressa previsão na Constituição da República, sendo um direito individual e fundamental de todo cidadão. Já na esfera infraconstitucional, a ação popular é regulada pela Lei 4717 de 1965. A ação popular pode ser ajuizada por qualquer cidadão brasileiro. É considerado cidadão, para esses fins, aqueles que se encontram na plenitude dos seus direitos políticos, devendo tal situação ser comprovada na petição inicial. A forma de comprovação se dá com a apresentação do título eleitoral e do comprovante de votação nas últimas eleições. A utilização da ação popular para invalidar atos que violem o interesse público está adequada à ideia de cidadania social e à participação política ativa do cidadão na vida da sociedade. Assim, cabe a todos os cidadãos essa função de fiscalização da vida pública, auxiliando ao Estado e seus órgãos de controle na boa gestão da República. Para saber mais sobre a AGU... Então vamos lá. Simplesmente partindo dessa premissa, nós vamos voltar
Perdão. Nós vamos simplesmente solicitar uma ação popular. E essa ação popular nós vamos protocolar e vamos solicitar exatamente que seja feito pelo Ministério Público. Eu vou explicar para vocês o passo a passo dessa ação popular. E é exatamente aí onde nós vamos colocar que nós estamos solicitando a adequação de um monitor ao professor do agrupamento de 4 e 5 anos. Por quê? Porque simplesmente eles ainda são muito pequenos, eles não entendem. E a partir desse projeto de ação popular, vocês viram que qualquer pessoa, qualquer cidadão pode entrar com esse pedido de ação popular, simplesmente por quê? Porque está sendo... tá se sentindo injustiçado, e aí ele vai entrar lá com a solicitação e vai ser simplesmente investigado e vai ser solicitado ao executivo, ao legislativo, que ações venham a ser tomadas. Por quê? Porque o cidadão está solicitando nós, cidadãos, estamos verificando a real necessidade de que isso venha acontecer. E aí, o que acontece? Nesse projeto de ação popular, aqui, ó, projeto de ação popular, diferente do projeto de lei. O projeto de lei vai ser entregue na Câmara. Já esse projeto de ação popular, ele é entregue no Ministério Público. Aqui, simplesmente, é as outras coisas que nós vamos colocar. Determinar que seja requerido e investigado quanto ao piso salarial dos professores nos anos de 2022, 2023... tá? Porque simplesmente houve o repasse do Fundeb e nós não recebemos. Aí isso aqui nós vamos solicitar. Nós vamos determinar que simplesmente seja respeitada a legislação, incluindo os contratados nos reajustes do piso salarial nacional, porque os contratados do nosso município não estão recebendo, e isso está contra a lei. Inclusive, daqui a pouco eu vou falar para vocês o que pode ser feito, tá? E determinar que o legislativo crie uma comissão que investigue a aplicação dos recursos do Fundeb e do FME nos anos de 2020, 21, 22 e 23, e vamos solicitar que seja determinado que seja feito um requerimento que cumpra esta legislação e que a proibição da participação como membros diretores do conselho, né, sejam comissionados ou indicados pela atual gestão, conforme a cartilha do Fundeb, que vocês já sabem exatamente que não pode, mas está acontecendo no nosso município. E aí, o nosso projeto de ação popular, ele simplesmente está embasado na Constituição Federal, ele também está embasado exatamente na lei orgânica do nosso município e simplesmente na lei que rege a Câmara Municipal. Então pode ser sim protocolado, tá? E no Ministério Público, e os requisitos para ser admissível é exatamente, tá? Que esteja de acordo com o artigo 5º da lei número 4.717 de 1965, aonde há um ajuizamento, tá? De qualquer parte por cidadão brasileiro ou estrangeiro que esteja que tenha domicílio no país, e simplesmente a ilegitimidade passiva, tá? É simplesmente que tá causando dano à qualidade no ensino, tá causando dano ao professor, simplesmente existe interesse de processos de alguns professores, principalmente aqueles que não estão recebendo o piso, aqueles que estão com o salário em defasagem, tá? Aqueles que simplesmente tiveram as suas titularidades simplesmente sem colocar, aqueles professores que entraram na justiça com processo de P3 e por assim em diante, tá? Presença de causa de pedir o pedido, ou seja, qualquer cidadão pode solicitar legitimidade para o ajuizamento de ação popular. Todos nós temos, a partir do momento que nós somos brasileiros e que nós estamos exercendo exatamente a democracia, nós temos esse direito. E
simplesmente essas assinaturas, nós vamos passar para vocês o nome dos professores e das localidades que estarão recebendo a assinatura de vocês, justamente para entrarmos com essas ações, com esses projetos de lei, tá? Primeiro, o projeto de lei de ação popular, depois a ação popular no Ministério Público, tá? Então nós precisamos da assinatura de todos vocês. Então vamos mobilizar os pais, os familiares, os professores, todas as pessoas. Por quê? Porque é de nosso interesse que nós tenhamos uma educação de qualidade, que nós tenhamos a valorização do professor. E aí nós vemos agora a parte final, que é a ação administrativa e jurídica. É o que acontece? No caso, né, dos professores contratos, nós vamos ajuizar no Ministério Público através dessa ação popular. Porém, aqueles que estão se sentindo lesionados, tá? Simplesmente eu venho repassar para vocês que vocês podem entrar com uma ação, sim, tá? Falta exatamente 2 minutinhos, mas eu já tô concluindo, tá? Vocês podem entrar com uma ação, sim, tanto na esfera administrativa como na parte judicial. Por quê? Porque vocês podem solicitar o reaver da equiparação do salário de vocês, tá? Então, eu vou passar, hoje de manhã eu tive uma reunião com o doutor Leonardo e com a doutora Gisele, que eles estarão fazendo atendimento a todos os professores, todos os funcionários da educação, tá? Para vocês, eu vou passar o contato deles aqui no final para vocês entrarem em contato com eles. E aí, o que acontece? Eles são especialistas nessa área de ações, tanto administrativa quanto jurídica, e eu venho falar para vocês, professores contratos, não fiquem com medo de simplesmente perder o contrato, porque vocês estão solicitando um direito de vocês, diferente daquilo que foi falada em uma outra reunião que eu fiquei, simplesmente que fui informada que houve, falando que se precisava de pelo menos um quórum de 40 pessoas para que você não viesse a ser prejudicado. Isso não existe, tá? O que vocês precisam é realmente ter a vontade e ter a força e querer correr atrás do prejuízo de vocês, porque vocês podem sim, porque isso é simplesmente desvalorizar o professor. E a partir do momento que você assinou o contrato dizendo que você aceitava receber aquele valor, é porque você, contrato, está precisando. E se simplesmente foi falado para você, se você não quiser, simplesmente assine dizendo que você não quer, que nós vamos chamar outro, mas simplesmente porque você está se sentindo coagido a não entrar com essa ação, com medo de perder o seu direito, não fique com esse medo. Por quê? Porque você está amparado por lei e simplesmente, se você for coagido, você pode entrar em contato com o Dr. Léo e com a doutora Gisele, que eles estarão tomando as medidas cabíveis, tá? Eles estão aqui para nos assessorar, tanto na ação administrativa quanto judicial, tanto contratos como efetivos, tá? E simplesmente eu vou passar aqui para vocês, eles são assim de excelência, tá? Aqui tem o contato exatamente do Dr. Leonardo, tá? Aqui tem o contato também da doutora Gisele. Então, assim, simplesmente é da Coelho Dutra Advogados e Associados, tá? Eles estão aqui exatamente para nos atender. Eles são, assim, experientes na área da educação. Eles foram professores, e inclusive eles participam de várias comissões da educação. Então, eles estão aqui para nos ajudar, tá? Então, assim, foi perguntado assim se esse processo deve ser votado pela Câmara ou pelo cidadão. Nós, enquanto cidadãos, o que nós vamos fazer? Nós fazemos o projeto de lei, né? Porque ele já está pronto, que é isso que eu apresentei para vocês, ele já está pronto. O que vocês precisam agora é procurar as pessoas, porque vai ter vários professores
que estarão responsáveis exatamente por colher as assinaturas. Vários lugares estarão colhendo as assinaturas dos professores para que esse projeto seja encaminhado para a Câmara de Vereadores, aonde esse projeto ele precisa ser votado, sim, porém nós simplesmente, como é um projeto que foi solicitado pelos cidadãos para os representantes, tá? Simplesmente ele vai ser tido como aprovado, até porque ele não está divergindo nenhuma regra e nenhuma lei. E eles estão lá para nos representar. Eles estão lá exatamente para colocar como algo valendo a partir da representação do cidadão. Só que agora somos nós, cidadãos, que estamos solicitando, tá? Então, sim, vai ser votado a pedido dos cidadãos de Cristalina para que venha se tornar lei, tá bom? E, para finalizar, eu quero aqui agradecer a todos vocês, tá? Gratidão é quando a alma diz obrigada. Eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes, todos que simplesmente participaram dessa live. Qualquer dúvida, tá? Vocês podem me procurar. Simplesmente eu estarei repassando informações para vocês. Vocês podem procurar os advogados, a doutora Gisele e o doutor Leonardo, eles estarão assessorando vocês, tá? Então, fica aqui, ó, gratidão é quando a alma diz obrigada. E, antes de tudo, eu pedi a Deus sabedoria e discernimento, porque o que eu busco em melhoria para todos. E, no momento, eu não estou fazendo isso de forma política, eu estou fazendo para o bem comum. Por quê? Desde pequeno eu aprendi que nós devemos dar o dízimo. E dar o dízimo não é dar em dinheiro, é dar o que o outro precisa. E no momento eu estou vendo que os professores estão precisando de um auxílio, exatamente de alguém que abrace a causa, alguém que lute pelos professores. Então, assim, o que eu estou fornecendo é o meu dízimo, é dar o que eu vejo que os professores do nosso município estão precisando no momento, tá bom? Então, agradeço a todos, fiquem com Deus e tenham uma boa tarde e um ótimo fim de semana. Tchau, tchau para vocês.